Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em 2 Reis 5, do 10 ao 14. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor seu Deus e me curasse. Não são os rios Abaná e Farfar em Damasco melhores que qualquer rio em Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas: vá e lave-se e será curado. Assim, Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como a de uma criança e ele foi curado. Hoje, eu venho aqui através desse contexto contido no livro de 2 Reis, onde conta a história de Naamã, um guerreiro valente que sofria de lepra. Um oficial, um homem de respeito, que precisava de uma cura, mas que não sabia o que fazer para receber essa cura. Hoje eu quero falar ao seu coração de uma maneira muito especial. O Espírito Santo de Deus, ele ministrou ao meu coração um olhar muito divino sobre essa mensagem. Nós todos conhecemos a história de Naamã, sabemos que ele era um oficial, que ele era um guerreiro valente, que ele trazia inúmeras vitórias para o rei da Síria e que ele tinha por debaixo de suas armaduras uma lepra que ele escondia de todos. Esse contexto todo mundo já conhece, mas o Senhor, ele me trouxe aqui hoje para falar algo completamente diferente. Olha, nesse pequeno trecho que eu li para você, Naamã, ele se indignou quando ele ouviu o que o profeta havia pedido para ele fazer. E eu quero trazer para você um olhar sobre si mesmo. Quantas vezes você, meu irmão e minha irmã, se sentiu, incrédulo, se sentiu indiferente à vontade de Deus, aquilo que Deus te mandou fazer? Quantas das vezes nós olhamos e falamos: estou cansado de orar, estou cansado de acreditar, estou cansado de esperar um mover de Deus, estou cansado de esperar um milagre, eu estou cansado, eu não quero mais. Quantas vezes nós ouvimos uma mensagem onde um líder espiritual nos manda orar, fazer um propósito, nos manda ter fé, e nós, de maneira incrédula, esfriados espiritualmente, nós falamos: eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, e fazemos exatamente aquilo que Naamã fez aqui. Ele ficou furioso, deu meia volta e foi embora. Só que os seus oficiais, eles começaram a convencer Naamã e disseram a Naamã: peraí, você está com lepra, você precisa reconhecer que você precisa da ajuda de Deus. Quantas vezes nós não temos a humildade de aceitar que nós precisamos de ajuda? Meu irmão e minha irmã, eu não sei o que você precisa, eu não sei se a sua cura é na alma, se a sua cura é física, se é alguma área da sua vida, se é algum relacionamento, eu não sei. Mas olha, nós não podemos deixar que o nosso orgulho nos impeça de prosseguir na direção da cura. Nós não podemos deixar que o nosso orgulho nos impeça de receber aquilo que Deus, ele tem para nos dar. Quantas das vezes o Senhor, ele não conclui aquilo
que Ele começou porque nós estamos orgulhosos, nós estamos com o coração endurecido, não movemos sequer uma palha em direção ao que Deus nos mandou. Presta atenção, a palavra de Deus diz que Deus não se agrada daqueles que não têm fé. O povo de Israel ficou no deserto durante 40 anos, vivendo um processo que poderia ter acabado em alguns dias, porque o povo não obedeceu a Deus. Quantas das vezes nós não obedecemos uma ordem de Deus porque somos incrédulos, porque endurecemos o nosso coração e esfriamos. Nós achamos que já fizemos tudo o que precisava ser feito. Nós não entendemos que nós precisamos ser humildes. Nós em quem precisamos, nós somos quem precisamos da ajuda de Deus. Somos nós que precisamos que Deus mova os céus ao nosso favor. Somos nós que precisamos de uma provisão, de uma cura, de uma libertação. Somos nós que precisamos abandonar esse orgulho que nos atrapalha. Olha, o orgulho ele não é uma posição que nos ajuda em nada. Perceba quantas vezes nós deixamos de ganhar quando somos orgulhosos, quando endurecemos o nosso coração. E o pior ainda é quando o inimigo de nossas almas, ele alimenta em nossa mente pensamentos que faz a gente acreditar que nós somos donos da razão, que nós não somos orgulhosos, mas que nós temos mesmo a razão. Olha, nós precisamos ter a humildade e reconhecer que nós precisamos da ajuda de Deus, que nós precisamos mudar o nosso posicionamento. Não importa se nós já oramos, muitas das vezes nós oramos de maneira errada. Quantas vezes nós estamos orando e pedindo da maneira errada? Quantas vezes nós estamos orando, mas continuamos no pecado? E Deus ele não consegue mover o mundo espiritual ao nosso favor porque a nossa posição está errada. Olha, meu irmão e minha irmã, eu não vim aqui de uma maneira exortativa. Eu vim aqui como uma serva do Senhor usar essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração para te dar uma sugestão humildemente. Retroceda e reconheça que muitas das vezes o orgulho te atrapalha. O orgulho me atrapalha. Eu sempre me coloco como exemplo. Quantas vezes eu fui orgulhosa e falei para Deus: eu não vou fazer. Eu já fiz demais, estou de saco cheio, estou cansada. E o Senhor, ele ainda assim, de maneira humilde, chegar para mim e dizer: minha filha, retroceda, não se mantenha aprisionada num orgulho que está te ferindo. Olha, nesse contexto, Naamã só precisava fazer algo simples. Ele precisava entrar no rio, mergulhar 7 vezes e ser curado. Mas ele foi tão orgulhoso, sabe? Ele não entendeu os mistérios de Deus, que Deus ali, ele queria curar Naamã, porque muitas das vezes a cura que nós precisamos é essa. É curar o nosso orgulho, porque é justamente o orgulho que é a raiz do mal que está sobre a nossa vida. Olha, o orgulho, ele é a semente dos maiores males das nossas vidas. É ele que nos prejudica constantemente. Perceba, o Senhor, Ele nos ensina sempre a ser humildes. Jesus é humilde, Jesus ele é manso e ele nos ensina isso constantemente. E nessa passagem da cura de Naamã, nós aprendemos sobre isso. Naamã ele estava tão acostumado a ser um homem respeitado, um homem que em sua postura orgulhosa escondia debaixo das suas vestes a lepra que possuía. Quantos de nós escondemos dos outros a nossa lepra? A lepra na nossa alma, a nossa dor, a nossa ferida, os nossos problemas, as nossas inseguranças. E aí Jesus ele usa alguém para falar conosco. Ele fala: olha, faça um propósito, faça uma oração, sabe? Abdique desse comportamento, não faça mais assim, vá por esse caminho. E nós nos apoiamos no nosso orgulho e falamos: não, eu não vou fazer. Eu já fiz demais, eu já orei demais, isso aí não funciona não. Quantas pessoas, meu irmão e minha irmã, não entendem que as coisas nos céus é ganhada força. Você precisa lutar pelo que você quer. Não importa o que Deus te mandou fazer, faça. Pague o preço pelo que você precisa. Lute em oração, persevere. Não olhe para o tempo que está demorando, mas olhe para Deus. Quando nós oramos, nós movimentamos o mundo espiritual ao nosso favor. Agora me diga, como você vai conseguir o que você precisa, o que você deseja, se não lutar por isso? Se manter em uma postura incrédula e orgulhosa de acreditar que isso não funciona. Meu irmão e minha irmã, eu posso dizer a você, como uma pessoa que tem inúmeros testemunhos para contar, eu só consegui o que eu precisava, eu só consegui as curas que eu buscava, eu só consegui a libertação, o refrigério quando eu me posicionei da maneira certa, de maneira humilde, reconheci que eu precisava da ajuda de Deus, que eu precisava lutar em oração, mesmo sem ver lá na frente. Quantas vezes nós não vemos a solução? A gente não sabe como as coisas vão acontecer, e aí a gente
se recusa a fazer, assim como Naamã fez aqui. Naamã, ele se recusou, ele não sabia que no sétimo mergulho ele sairia com a pele como de um bebê, completamente curado. Então ele não entendia os mistérios de Deus e por isso ele não quis fazer a parte dele. Quantas das vezes nós recusamos fazer a nossa parte? Meu irmão e minha irmã, nós precisamos entender que Deus ele faz sim a movimentação espiritual, mas para que Deus ele frutifique espiritualmente, você precisa semear uma semente de fé. É necessário que você comece a se posicionar em fé e perseverança. Olha, você não precisa entender os mistérios de Deus, nem sempre as coisas de Deus vão ser da nossa maneira, nem sempre você vai saber de onde vem a resposta, nem sempre você vai saber qual é a movimentação. Perceba, Naamã imaginava, sabe, na cabeça dele, ele achava que o profeta ia sair, colocar a mão na cabeça dele, iria orar e ele seria curado. E a gente faz assim também. A gente se apoia no nosso entendimento e fica imaginando que as coisas vão ser a nossa maneira. Não queira entender a movimentação de Deus. Eu posso dizer a você, como alguém que vive espiritualmente há muito tempo, que as coisas de Deus nunca é do jeito que nós estamos esperando. Às vezes nós estamos esperando um mover do lado direito e Deus ele move de cima, ele move de outro lado, ele nos surpreende de uma maneira completamente contrária. Por que ele faz isso? Para mostrar que o poder é dele, que o controle é dele, que o domínio está sobre ele. Ele tem todo o domínio, me perdoe. Ele tem todo o domínio. Por isso que hoje você comece a persistir. Pare de resistir à vontade do Senhor e ore. Não importa se você já orou. Presta atenção, se ainda não solucionou, tem alguma coisa errada. Eu já fiz isso. Olha, eu vou falar uma coisa aqui para você que está me ouvindo. Durante um tempo da minha vida eu fiz muito propósito. Eu fazia propósito, eu fazia jejum. Eu fiquei magra de tanto jejuar. E as minhas respostas não vinham. Até que um dia eu percebi que eu estava fazendo uma coisa errada. Eu orava errado. Eu jejuava errado, eu continuava com pecados que impediam Deus de agir sobre a minha vida. E foi aí que, através dos ensinos do Senhor, aprendendo sobre a palavra de Deus, eu me posicionei da maneira certa. Por que é importante a gente aprender sobre a palavra de Deus? Por que é importante a gente adquirir os ensinos espirituais? Porque aí nós nos posicionamos da maneira certa. Quando nós nos posicionamos da maneira errada, nós abrimos brecha para que o inimigo impeça que Deus haja a nosso favor. Lembra da passagem de Daniel? Daniel, ele orou. Deus já tinha recebido a oração de Daniel, mas existia um bloqueio espiritual no meio do caminho, era uma movimentação que Daniel ele não tinha noção. Muitas das vezes nós passamos por isso, nós oramos, mas algo está impedindo de Deus mover a nosso favor, porque nós estamos com alguma brecha aberta, com um erro, com alguma falha, nós ainda estamos precisando resolver essa situação. Então hoje eu quero convidar você que está me ouvindo a abandonar o orgulho. Tá? Abandone o orgulho e reconheça de maneira humilde que você precisa da ajuda de Deus. Reconheça que você pode ter feito propósitos errados, reconheça que você pode em algum momento ter orado e pedido da maneira errada. Então se coloque em humildade pedindo ao Espírito Santo que te instrua como você deve orar, como você deve se posicionar, mas persista, não desista, sabe? Não importa o seu cansaço, se você estiver cansado, descanse, mas não pare, resista e continue. Não viva mais preso no orgulho, onde você acredita que Deus é quem deve fazer, onde você acredita que as coisas à sua volta devem ser a sua maneira, as coisas que devem mudar, as pessoas que devem mudar, sabe? Não, meu irmão e minha irmã, somos nós que devemos nos posicionar. Então que hoje nós sejamos como Naamã, que ouviu o conselho lá dos servos dele, aqueles homens que começaram, os oficiais dele começaram a convencê-lo e disseram a ele: olha, se você precisasse fazer uma coisa muito mais difícil para conseguir isso que você tanto precisa, você não faria? Você faria, meu irmão e minha irmã, nós faríamos. Nós sabemos que para receber aquilo que nós precisamos, nós faríamos o que for necessário. Então que hoje você obedeça à voz do Senhor e faça aquilo que Ele tem te mandado fazer. Comece aumentando a sua fé, abandonando a incredulidade e o orgulho e persevere em oração, em posicionamento espiritual. Acredite que quando você orar, o mundo espiritual será movido ao seu favor. E você vai conseguir, assim como Naamã, a sua cura. Você vai conseguir receber de Deus aquilo que você foi buscar. Mas você precisa abandonar o orgulho e fazer o que precisa ser feito. Abandone a incredulidade e achar que isso não funciona. E se coloque em humildade, reconhecendo que muitas das vezes você não fez da maneira que precisava ser feito, mas que agora você vai se posicionar e que Deus ele vai fazer o que for necessário para contribuir na sua vida. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus,
Eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração e eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vá de encontro a ela. Senhor, ajude essa pessoa a abrir os olhos e enxergar. Em nome de Jesus, que ela precisa ter um posicionamento mais humilde, que ela precisa se humilhar na sua presença e reconhecer que ela precisa da sua ajuda. Senhor, movimente o mundo espiritual a favor dessa pessoa. Se ela precisa de uma provisão, que o Senhor possa prover. Se ela precisa de uma cura, que o Senhor possa curar. Visita, Senhor, essa vida agora. Visita esse coração. A sua palavra diz que o Senhor sonda os nossos corações. Então sonda esse coração, Senhor. Ajuda essa pessoa a caminhar da maneira certa, a orar da maneira certa, a se posicionar da maneira certa. Aumente a fé, a esperança, a perseverança. Senhor, se essa pessoa precisa entender mais, se ela precisa de mais instrução, traga as pessoas certas para instruí-la. Ajude ela, Senhor, em nome de Jesus, a fazer o que é necessário para conseguir aquilo que ela precisa e que em nome de Jesus o Senhor possa movimentar céus e terras a favor dessa vida. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.